Olá pessoal, bom dia a todos que nos acompanham neste momento, bom dia a todos os polos, professores, alunos, alunas, bom dia. Estamos iniciando essa semana, é a continuação da nossa primeira unidade sociológica que nós estudamos. Eu creio que vocês devem ter anotado, assimilado bem as aulas. Então, a aula de hoje é a continuação da unidade 1. Que nela nós trabalhamos a Revolução Industrial, Revolução Francesa, o clero, como que surgiu todo esse contexto e que legado nós temos hoje para a nossa sociedade. E hoje nós vamos dar continuidade para que o nosso entendimento fique mais esclarecido. Vamos lá? E a nossa aula, a aula 2, conforme eu havia falado, nós temos hoje duas características para estudar. A primeira delas é o funcionalismo e o materialismo. Vamos lá. Essas duas características é a formação da sociedade, que vocês vão estar compreendendo ao longo da aula. Vamos lá, hoje nós vamos estar como objetivos estudar os paradigmas sociais da revolução, pós-revolução industrial, conforme eu havia comentado com vocês. O segundo objetivo é analisar os processos de mudanças e suas consequências na estrutura social para os tempos atuais. O terceiro objetivo é expressar seu pensamento de forma crítica frente aos paradigmas sociais. Ou seja, como que você hoje analisa a estrutura social, o contexto político, como que você observa hoje a educação, a saúde, e hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos lá. Nós vamos contextualizar um pouco a história para que fique mais claro para nós. No século XIX, vamos voltar o tempo aqui, período de 1801 a 1900. Como observamos, na unidade anterior, as revoluções industrial e francesa, elas provocaram uma série de transformações que marcaram a sociedade. Ou seja, o que ficou de marca para a nossa sociedade? Qual foi a mudança? Qual foram os pontos positivos? O que nós estamos hoje trabalhando na sociedade? Então, o que mudou? Aqui nós temos o êxodo rural, que nós já trabalhamos na primeira aula, que eu expliquei para vocês. O crescimento da sociedade, das cidades. Ou seja, a cidade houve esse crescimento devido ao êxodo rural. A afirmação de novos valores, culturas. Quando ocorreu o êxodo rural para a sociedade, para o crescimento da cidade, o que aconteceu? Novas culturas. Houve uma mistura de culturas do povo que vivia no campo para o povo que estava na cidade. Industrialização, concentração de poder e dinheiro nas mãos da burguesia, exploração do trabalho assalariado, miséria da população e revoltas sociais. Observaram aí o que aconteceu? O êxodo rural para a cidade. Com essa migração da população para a cidade, houve uma desestruturação, porque a cidade não estava preparada para receber um número quantitativo de pessoas que moravam no campo, que trouxeram suas culturas. E a sociologia, nesse advento todo de crescimento da cidade, a sociologia surgiu como uma ciência. E a preocupação da sociologia era explicar os novos fatos sociais. Ao mesmo tempo, duas correntes de pensamentos se desenvolviam e procuravam explicar toda a realidade.
Então, foi quando surgiu a sociologia, justamente para explicar o que de fato estava acontecendo na sociedade, por que toda essa mudança. Então, a sociologia surge para explicar. E a nossa aula de hoje, nós vamos estar direcionando ela ao funcionalismo e ao materialismo. Vamos primeiro ao funcionalismo. O funcionalismo é o ramo da antropologia e das ciências sociais, que procura explicar aspectos da sociedade em termos de funções realizadas por instituições e suas consequências para a sociedade. Então, aqui nós temos a antropologia, que também é uma ciência que, junto com a sociologia, elas vão buscar resposta para essas mudanças sociais e o que pode ser contribuído para que haja mudança. E o funcionalismo? O funcionalismo teve como seu fundador o francês e pensador Émile Durkheim, em 1858 a 1917. Ele é considerado o pai da sociologia moderna. Durkheim via a sociedade com otimismo, mudanças que as sociedades europeias do século XIX, ou seja, ele via com um grande otimismo, uma mudança na sociedade, conforme ele aborda o otimismo, as mudanças que as sociedades europeias do século XIX sofriam. Mesmo com este sofrimento, mesmo com tanto entrave, com tantos acontecimentos contrários à população, ele ainda via com otimismo. E o materialismo dialético? O materialismo dialético é uma concepção filosófica, cuja defesa é a de que o ambiente, o organismo e fenômenos físicos tanto modelam os animais, os seres humanos, a sua sociedade e a sua cultura, quanto são modelados por eles. Então, ambos são modificados de acordo com o tempo, de acordo com essa sociedade que estão interagindo. O materialismo dialético, eles, conforme mostra que eles desejavam, o objetivo deles, eles desejavam encontrar uma alternativa para a humanidade, baseada em relações sociais de cooperação, distribuição igualitária da riqueza. Surgiriam uma sociedade. Então, nessa época, eles sugeriam uma sociedade socialista, livre da exploração do homem pelo homem. Este era o objetivo do materialismo dialético, que toda a renda, a riqueza fosse distribuída em partes iguais para todos. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Então, havia forças contrárias a essa estrutura por parte da burguesia, que não aceitava uma sociedade socialista, livre da exploração do homem pelo homem. E a expansão da sociedade industrial? Vamos ver como foi que aconteceu. Então, acreditava-se, na expansão da sociedade, acreditava-se que era necessário mais tempo. Olha aí, pessoal, mais tempo para que os diversos grupos sociais se ajustassem ao novo modelo de desenvolvimento econômico. Com essa adaptação aos novos tempos, as crises sociais passariam. Eles tinham esse objetivo, e eles acreditavam que era necessário mais tempo
tanto para a ciência como para a população, para que tudo se organizasse, para que voltasse a sociedade em harmonia e saísse da crise também. Durkheim, ele buscou investigar os problemas sociais. Estava acontecendo muitos problemas após a Revolução Industrial, o desenvolvimento da burguesia, a exploração do homem pelo homem, a renda não era conforme o funcionalismo dialético dizia, que tinha que ser igualitário, e ele buscou respostas, ele começou a investigar problemas sociais da mesma maneira que se pesquisavam os fenômenos naturais. Comparava a sociedade a um organismo. Observa só, pessoal, a comparação de Durkheim a um organismo composto de várias partes, ou seja, órgãos integradas que funcionam em harmonia. Observa só essa resposta aqui de Durkheim, esse pensamento de Durkheim. Ele via a sociedade como um organismo, ou seja, o coração, ele tem o seu papel e ele precisa funcionar harmonicamente com o corpo. O fígado, o rim, todo o nosso organismo precisa funcionar harmonicamente. Caso isso não aconteça, vai haver uma desestruturação no nosso próprio corpo. Então, ele via a sociedade desta forma. Tudo na sociedade tinha que estar trabalhando harmonicamente. Vamos prosseguir para a aula, mas antes de continuar, eu quero aqui pedir para vocês lerem a página 28, onde trata dessa investigação e dessa observação que Durkheim fala a respeito dos organismos. Assim como qualquer ser vivo, continuando o que Durkheim pesquisou, assim como qualquer organismo, né, ou seja, qualquer ser vivo, cada parte do organismo, como eu falei anteriormente, possuía uma função. Caso esse órgão estivesse bem integrado ao ser vivo e desempenhando o seu papel, estaria assegurado a saúde do organismo. Ou seja, nós, para termos saúde plena, todo o nosso organismo precisa estar funcionando também em harmonia. Caso contrário, olha o que Durkheim fala. A parte que apresentasse problema, ou seja, disfunção, comprometeria o funcionamento de todo o organismo e levaria ao estado doentio. Correto? Concordam comigo? Vamos lá para o próximo slide. Vamos falar um pouco da sociedade humana. Cada grupo, seguindo mais o pensamento de Durkheim, cada grupo, segmento ou classe é visto como órgão do ser vivo chamado sociedade. Se todos estivessem unidos, bem integrados, em harmonia e equilíbrio, a sociedade como um todo funcionaria bem. Tudo tem que estar funcionando harmonicamente na sociedade. Saúde, educação, emprego, moradia. Mas como estruturar para que todos tenham este acesso, conforme o materialismo dialético expressa? Como que a gente pode trazer a nossa realidade e como que isso vai funcionar na sociedade? Vamos acompanhar aqui o próximo pensamento. Caso contrário, ocorreriam perturbações, levariam às crises, às disfunções sociais, era a doença social. Se na sociedade educação não está funcionando em harmonia e plenamente, está doente, precisa de tratamento. Portanto, assim como num ser vivo, a sociedade apresentaria
resultados saudáveis e doentios. Aí eu pergunto para vocês, o que está saudável na sociedade? E o que está doente na sociedade? O que vocês observam no dia a dia e vocês poderiam estar apontando e discutindo em sala com o grupo? A cura da sociedade. Vamos lá. Durkheim tinha uma visão positiva, como nós abordamos no slide anterior. Ele via como positivo essas mudanças. A visão positiva da sociedade industrial e buscou o entendimento dos problemas sociais. Por que estava acontecendo todas essas disfunções? E ele buscou para corrigi-los. Em sua preocupação era com bom funcionamento da sociedade, com a ordem, controle social. E o controle social? Para Durkheim, a sociologia tinha por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar remédios para a vida social. Então, vocês podem também estar pesquisando aqui no livro de Costa, 1987, e a página 53. Lá ele apresenta alguns relatos dos remédios que poderiam ser utilizados para trazer saúde para a sociedade. 3 fatos sociais, segundo a linha de pensamento e pesquisa de Durkheim. Primeiro deles, a coerção social. Ou seja, capacidade de o fato social se fazer respeitar, se impor. O indivíduo era frágil para contrariar alguns fatos sociais. Um breve, abrindo um parêntese aqui sobre a questão coerção social. Hoje, no mundo globalizado, em todo o país, em toda a cidade, nós temos a coerção social. E o que tem de positivo nessa coerção social e o que tem de negativo? Vocês vão poder tirar suas próprias conclusões, mas um exemplo desse é o motorista dirigir sem carteira. Ele pode ser multado. É uma coerção social. Se ele quer dirigir, ele vai ter que tirar a habilitação. É uma coerção. Conforme aqui o pensamento de Durkheim fala, né, da questão social, essa coerção é se fazer respeitar, se impor. Quer viver na sociedade, quer adquirir os bens, tem que se submeter a essa coerção social. Segundo fato social é a característica. A característica do fato social existem antes do nascimento das pessoas e são por elas assimilados por meio da educação e de outras formas de coerção. A educação é uma exigência social. O indivíduo precisa se educar até para conseguir um emprego numa ascensão social da qual nós desejamos e objetivamos. Nós temos que nos submeter à educação. É uma coerção social positiva. Continuando, seguir os fatos sociais, que são as coerções que hoje nós convivemos, significa garantir o bom funcionamento da sociedade. É preciso, é necessário ter essa coerção social. O indivíduo não pode viver aleatoriamente, ele é um ser livre, mas ele tem que obedecer às regras da sociedade. O que está imposto na sociedade que eu, enquanto cidadão, preciso acatar? Olha o que fala aqui. O descumprimento poderia ocasionar crises sociais, ou seja, a doença da sociedade. Então, foi criado uma coerção que fizesse impor, organizar. Eram alguns dos remédios que via
que a sociedade poderia estar se organizando. O terceiro fato social, segundo Durkheim, a generalidade era a última característica do fato social. Para ser um fato social, observa aqui esse fato social como é interessante. Determinado acontecimento, para ser considerado um fato social, determinado acontecimento deveria ocorrer para todos. Todos, não só para uma pessoa, para todos. Todas as pessoas ou para a maioria delas. Deve ser algo comum na vida das pessoas. Como? Observa aqui, ó, emprego, formas de se vestir, habitação, entre outros. É um fato social comum, comum a todos. Eu tenho direito à moradia, eu tenho direito ao emprego, eu tenho direito a um vestir. Mas de que forma isso vai estar estabelecido e ofertado para mim? Vamos para a questão do emprego. Hoje nós observamos que não só no nosso estado, mas no Brasil todo, principalmente nas grandes metrópoles, encontram dificuldade de emprego. São filas de pessoas aguardando vaga para entrevista, porque a questão do emprego não está sendo tão ofertada como a sociedade precisa. E a disfunção social? Se comparássemos aqui uma afirmação, a sociedade é uma casa, observe aqui essa metáfora. Se comparássemos a sociedade a uma casa, as disfunções sociais. As disfunções sociais, nós falando para a sociedade, são as greves. Mas ele está apresentando como uma casa. As disfunções sociais na sociedade como uma casa. As disfunções sociais, greve, revoltas provocadas pela fome, desemprego, miséria, entre outras coisas. Demonstrariam a construção estaria abalada. Então, demonstraria que a construção estaria abalada. E hoje nós observamos pela TV, até na nossa cidade mesmo, que existe a questão da greve, ou seja, a luta de classe por melhores salários, condições de trabalho, e isso faz com que a estrutura, a construção da sociedade esteja abalada, está doente, precisa ser tratada. E a teoria funcionalista? Ela apresenta aqui o remédio da teoria funcionalista, baseava-se em algumas reformas. A teoria funcionalista apresenta algumas reformas que poderiam ser feitas. Observe o que ela fala aqui. Uma cesta básica, pequeno aumento de salário, a diminuição da jornada de trabalho, entre outras coisas. Ou seja, uma pintura, um reboco nas rachaduras das paredes, isso ele apresentando como metáfora. Uma troca de telha, mas sem mexer na estrutura da obra. A propriedade privada, que ocasionava o enriquecimento de poucos e misérias de muitos. O que precisa mudar na sociedade? O que está faltando para que a sociedade possa estar em harmonia? Emprego, moradia, saúde, educação. Como resolver todo este processo que afeta a população como um todo? Né? Conforme ele observa aqui, a sociedade, para o funcionalismo, é mascarada. Ou seja, bastava uma pintura, um reboco na rachadura superficial, um tratamento paliativo na sociedade para que houvesse uma mudança. Mas nós sabemos que só paliativo não resolve, é preciso ter um objetivo para que haja transformação. Tais reformas, conforme fala aqui,
tais reformas superficiais interessariam, observa o que ele vai falar, interessariam apenas aos privilegiados que desfrutavam da riqueza, conquistas, da modernização da sociedade e desejavam poucas mudanças para que as coisas ficassem como estavam. A teoria funcionalista interessava principalmente a burguesia. Eles não queriam mudança. Para que mudar? Se para a burguesia estava dando certo, para a população, o proletariado, não estava dando certo. Mas para a burguesia estava dando certo, porque estava dando lucro. Para que mexer? Para que trazer mudança se estava dando certo para a burguesia? E o materialismo dialético, como é que funciona na visão de Karl Marx? O materialismo dialético foi concebido por Marx em 1818 a 1883 e Friedrich Engels, que em 1820 a 1895. Esses dois pensadores, eles se preocupavam com os efeitos da Revolução Industrial, que aumentou a produção das riquezas de forma extraordinária. Eles estavam preocupados com essas mudanças da Revolução Industrial e também acarretou a miséria de milhões de trabalhadores. Eu sugiro que vocês leiam a página 31 da segunda unidade, para que vocês possam estar acompanhando todo esse contexto histórico da sociedade. Ele tinha uma preocupação, porque estava ocorrendo a Revolução Industrial, estava havendo riqueza, mas a miséria continuava. Quem estava enricando tanto com essa Revolução Industrial e por que tinha tantas pessoas na miséria no período que estava acontecendo todo esse processo da Revolução? Friedrich Engels e Marx, eles buscavam encontrar uma alternativa para a humanidade. Eles, vendo toda a situação, as disfunções sociais que estavam acontecendo, eles começaram a fazer uns estudos para tentar trazer respostas e tentar contribuir para que houvesse essa modificação e essa mudança, baseada em relações sociais de cooperação e distribuição igualitária da riqueza. Mas isso não estava acontecendo. Quem tinha mais queria mais um pouco. Quem tinha menos queria um pouco mais. Mas não havia como adquirir essa conquista. Lembra que nós falamos sobre as lutas de classe, as greves, as crises sociais que estavam acontecendo. Sugeriam, olha o que eles estão surgindo, uma sociedade socialista, livre da exploração do homem pelo homem. Vocês podem estar acompanhando no livro Pró-Funcionário, né, na página 22 e 23, que tem todo um relato da história. E, para refletir, nós estamos aqui com o materialismo, que ele afirma que tudo o que forma o mundo e está à nossa volta é material e pode ser modificado. Vamos lá para o próximo. A dialética vê a realidade material composta, olha só, a dialética vê a realidade material composta não por ajustes de harmonia, mas por contradições. Elas se expressam em conflitos que levam a permanentes transformações. Vamos parar um pouco aqui nesse parágrafo. Observe aqui a visão dialética. Ela vê a realidade material composta por ajustes harmônicos, mas por contradições. Elas se expressam em conflitos que levam a permanentes
transformações. É o caso que eu falei das lutas de classe. Lutas por melhores salários, lutas por melhores condições de trabalho, lutas pela jornada de trabalho, que hoje nós temos como base na lei 8 horas trabalhada. O que passa disso tem que ser remunerado, não pode o trabalhador trabalhar 8 horas e além dessas 8 horas trabalhar e não ser remunerado. E isso é inconstitucional, não pode, o trabalhador ele precisa receber de acordo com aquilo que ele trabalha, com a mão de obra, com aquilo que ele apresenta dentro da empresa. Ou seja, pela visão materialista, dialética, nada no mundo está acabado. Tudo é modificado, tudo está sendo transformado. Um exemplo que eu vou dar para vocês é a geração digital. Hoje nós temos os imigrantes digital, que são pessoas que já estavam, né, já tinham nascido quando chegou a era tecnológica. Hoje nós ministramos aulas via online. Você está nos vendo, você está acompanhando, você está adquirindo conhecimento. Porém, os que nasceram nesse processo de advento tecnológico, eles são chamados de geração digital. Hoje, uma criança, ela tem facilidade de mexer no celular, num notebook. Ela consegue, porque ela está envolvida neste processo. E, como ele fala aqui, nada no mundo é acabado. Nada, tudo é construído e reconstruído. Né? Como ele fala aqui, as coisas no mundo, as pessoas estão mudando sempre e nós mudamos a cada época que passa, nós vamos mudando, vamos nos transformando, vem os modismos, então até a nossa alimentação ela também muda. Observa aqui, o princípio materialismo dialético é o princípio da totalidade. Segundo ele, tudo se relaciona dentro de um conjunto. A natureza é um todo onde os componentes estão ligados entre si, influenciando-se uns aos outros. No nosso dia a dia, nós somos influenciados e influenciamos também. Os cientistas prevêem que o aumento da temperatura, observa que nós estamos falando de mudança. O aumento da temperatura provocado pela ação das indústrias ocasionaram enchentes que destruíram algumas cidades, principalmente a Europa. Observe que nós falamos um pouco dos fenômenos da natureza, que são as mudanças que ocorrem, que nada está acabado e que tudo vem se transformando. É o caso da ação do homem na natureza. O que está acontecendo? Quais são os resultados desta ação do homem, da ciência, na natureza? O chamado efeito estufa faz subir a temperatura da Terra. Isso provoca derretimento do gelo nos polos norte. O gelo derretido causa aumento do volume da água. Olha só o que acontece. Nos mares, começam a surgir as mudanças. Nos mares, estes, por sua vez, com mais água, invadem os continentes, as cidades mais próximas do litoral. Mudança. Lembra que nós falamos dessa mudança que a natureza provoca também no homem, e o homem também traz essa transformação. A revolução e mudanças qualitativas. Vamos lá. Na Revolução Francesa, um exemplo de mudança qualitativa é a queda da Bastilha e seus desdobramentos, ou seja, o salto, foram precedidos da divulgação dos princípios liberais, da organização da burguesia,
das greves, olha só, das greves operárias. Essas greves vão sempre acontecer e elas são legitimamente legais. Das manifestações populares e de mudanças quantitativas que gradativamente levariam à grande revolução. Tudo isso são as mudanças. Na sociedade capitalista, por exemplo, temos duas classes sociais mais importantes. Observem aqui a burguesia, que ela está desde o contexto da nossa história, da nossa aula. O proletariado, ele se opõe, burguesia e proletariado se opõem, têm interesses indiferentes e antagônicos. Por isso estão em constante choque. São as lutas por melhores salários e condições de trabalho. A burguesia quer cada vez mais lucro, como nós vimos na aula anterior. Por isso precisa pagar um salário menor e exigir uma jornada maior de trabalho. Já as lutas, já estes lutam por melhores salários, que são as greves, por melhores condições de vida e de trabalho, que para serem, observe, para serem conquistados, exigem arrancar da burguesia melhores salários e uma jornada de trabalho menor. E isso está dentro do nosso contexto atual, isso acontece diariamente porque estão se opondo. O exemplo anterior mostra interesses contrários entre burguesia e proletariado. No início da Revolução Industrial, a burguesia impunha aos trabalhadores uma jornada de 16 horas. 16 horas diárias eram muita exploração, com greves, enfrentamento. A burguesia, os trabalhadores, no século XX, conseguiram uma jornada diária de 8 horas. Foi preciso acontecer uma revolução para que houvesse um consenso e um entendimento. E aqui nós temos um exemplo de oposição aqui de proletariado e burguesia. A sociedade vista pelo materialismo dialético não é harmônica. Não é harmônica, nem tampouco equilibrada. Ela está em permanente choque de forças contrárias, o que permite mudanças constantes. Observe aqui, nessa foto aqui, o que acontece com a cidade. Quando há disfunções sociais, ou seja, o proletariado não está de acordo com o que está acontecendo no seu estado. E aí surgem os enfrentamentos, as greves, a exigência de melhores salários. Por exemplo, quando ocorre greve dos ônibus, ou seja, o funcionário, o motorista, cobrador, estão exigindo melhores salários e condições de trabalho adequadas. Aí o que acontece? A greve dos ônibus, ela prejudica quem? A população que depende deste ônibus para ir para o seu trabalho. E isso, o que nós podemos chamar? Disfunções sociais. Uma greve leva a consequência a outras pessoas. E a gente pode estar dizendo que a sociedade não está totalmente harmônica. Ela precisa ser tratada. Qual é o remédio? O que vai ser preciso fazer para que haja um tratamento adequado para a sociedade? O que eu e você podemos fazer para que a sociedade ela seja harmônica, ela possa estar se ajustando? Precisamos refletir melhor no nosso dia a dia. Precisamos refletir melhor quando nós vamos tomar algumas decisões. É preciso analisarmos o contexto social, o que eu vou estar contribuindo para melhorar com o meu país. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, enquanto cidadãos e cidadãs, que vocês possam estar refletindo em que nós podemos estar contribuindo.
Então, nossa aula, pessoal, chegou ao final da nossa unidade 2. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Eu peço para vocês que deixem as suas contribuições, seus questionamentos, suas considerações no fórum, para que nós possamos estar interagindo. Enviem-nos também perguntas, enviem também algum artigo que vocês leram, para que nós possamos estar também aqui trocando essas informações nas atividades. Participem. Eu peço que todos os polos possam estar unidos conosco nas atividades, que a interação esteja em harmonia também, que o conhecimento, ele é uma troca. Então, nós professores não detemos o conhecimento, então existe uma troca de conhecimento entre nós professores e vocês alunos. E eu quero aqui agradecer a participação de todos, quero agradecer aos polos que nos acompanham, agradecer também ao pessoal dos estúdios que estão nos acompanhando e desejar a todos um bom dia, uma excelente semana, e nós nos vemos na nossa terceira aula, que vai ser na próxima terça-feira. Ok, pessoal? Bom dia a todos. Fiquem com Deus.